Muito bem, pessoal. Então, começamos a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre alguns assuntos. Nosso tema principal vai ser CRUD. A gente já vai explicar sobre isso dentro do nosso contexto, obviamente. Programação servidor. E aí, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Chegou o Vitor e o Halles. Não, é o Davi, né? Davi, eu sou o Vitor. Tá certo. Então, vamos lá. Mas primeiro nós vamos falar rapidamente, pessoal, sobre esses tutoriaizinhos que eu estou compartilhando com vocês. Em primeiro lugar, o tutorial do Insomnia, que é esse software que a gente está utilizando. Esse softwarezinho aqui, ó, que a gente já está trabalhando desde acredito que da semana passada, né, que nós começamos a trabalhar com ele. Mas todos os nossos testes, o nosso front-end para testes das nossas APIs, sempre será o Insomnia. Tá? Então, eu estou compartilhando com vocês aqui esse tutorial, muito simples, para você poder fazer a instalação, a configuração. Ele é bem intuitivo. E, como eu já comentei aqui algumas vezes, a gente não vou focar nele não, tá, pessoal? A gente vai seguir em frente. À medida que a gente for utilizando, aí, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente repassa. Eu acredito que nós já tenhamos falado sobre ele aí anteriormente. O outro que eu vou mostrar para vocês, rapidinho, é o Nodemon. Então, o que é o Nodemon? É o seguinte, é uma dependência extremamente útil para trazer agilidade e, obviamente, produtividade para as nossas aplicações. Porque o que tem acontecido anteriormente? Quando a gente executa uma aplicação, por exemplo, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui dentro do VS Code. Então, aqui no package.json, nós configuramos um script para a gente poder executar a nossa aplicação. A nossa API, que é esse script dev. Então, se eu quero executar esse script, se eu quiser executar a minha aplicação, ou melhor, se eu quiser disponibilizar a minha API para ouvir as requisições dos clientes, como é o caso do Insomnia, basta digitar yarn dev. Já vai funcionar. Agora, os clientes que forem acessar já vão conseguir acessar numa boa os recursos dessa minha API. O detalhe, pessoal, é o seguinte. O detalhe é que, antes de utilizarmos o Nodemon, o que acontece? Qualquer alteração que eu fizesse no código, alguma coisa assim, eu teria que iniciar novamente a aplicação. Agora não, com o Nodemon, automaticamente a aplicação já é reiniciada, tá? Independente da alteração que eu fizer. Se eu fizer alguma alteração e salvar, ele já vai considerar. Então, esse materialzinho aqui, olha, opa, tem gente chegando, é o Juan e o Halisson. Bem-vindo aí vocês. Então, gente, é extremamente útil, né, em termos assim de agilidade, produtividade. Então, vamos lá, olha. Foi esse o comentário que eu fiz aqui inicialmente, né? Então, para vocês poderem instalar o Nodemon, claro, é uma ferramenta de desenvolvimento, a gente utiliza o yarn add Nodemon -d para indicar que é uma ferramenta de desenvolvimento. Aí, automaticamente, ele já vai inserir essa dependência, como a gente colocou aqui. Olha lá, já entra lá o Nodemon, né? Beleza, então, a gente colocou como dev dependências, né, aqui, né? Legal. E aí a gente está trabalhando sempre com o nosso script dev, que é o padrão que a gente tem utilizado. Então, sempre que a gente salva um arquivo, ele automaticamente já vai reiniciar o Nodemon. Isso é um bom barato, né? Bem interessante isso que a gente faz. Então, quando a gente salva, ele já faz o restarting. Automaticamente aqui, ó. Já faz o restarting. Tá? Qualquer alteração que eu promova dentro do código,
ele já faz o restart. Então, é interessante, é uma dependência interessante. Tá? Então, oi, boa noite, Kátia. Então, a partir de agora, na nossa aplicação, nós temos também essa dependência aqui, que é o NodeMon. E eu gosto sempre de relembrar a vocês que essas dependências, todas elas sempre vêm aqui, olha, para o Node Modules. Elas todas são incorporadas no nosso código. Todas as dependências ficam dentro dessa pasta Node Modules. Significa que, se você for pegar esse meu código, quando eu compartilho com vocês, eu não preciso mandar o Node Modules. E quando você executa o yarn, ou então o yarn install, ele automaticamente reconstrói essa pasta. Então, essa pasta aqui não é necessária. Tá? Ele reconstrói, ele verifica todas as dependências que estão aqui no packed.json e vai e insere lá no Node Modules. Tá? Então, falei bem rápido sobre essas duas ferramentas muito interessantes. Uma ferramenta que a gente está usando agora, que é o Insomnia, e essa dependência que é extremamente útil em termos de produtividade. Agora sim, agora vamos falar sobre CRUD. Então, vamos lá. Toda a atenção do mundo agora, tá? Nós vamos continuar trabalhando com vetor. Estamos focados em vetor. E essas operações que nós iremos trabalhar, create, read, update e delete, tudo isso a gente vai ver trabalhando com arrays. Então, como utilizamos arrays nessa aula? Ao final, mostraremos alguns métodos, funções importantes para que você faça essa manipulação de vetores. Algumas funções do JavaScript, bastante úteis, para a gente poder utilizar. Tá? Então, vamos lá, olha só. Eu vou passar primeiro nesse material, e eu já estou aqui com a aplicação aberta, como eu já mostrei para vocês. Estou também com o Insomnia aqui aberto. Tá? E vamos lá. Vamos seguir aqui o nosso materialzinho. Deixa eu fechar isso aqui, para não ficar muita coisa aberta. Vamos lá. Então, olha só, a gente tem um vetor aqui inicialmente, com 3 elementos, né? Um vetor users, de usuários, e aqui a gente tem uma rota get. Essa rota get é uma rota para a gente poder fazer consulta, né? Então, basicamente, essa rota aqui ela vai retornar o nosso vetor de usuários. Então, retornando ao Insomnia, se a gente for em listagem de usuários, ele vai mostrar os dados. Então, olha só. Ó, eu vou reproduzir isso aqui na minha máquina para vocês verem, tá? Então, vamos lá, olha só. Eu tenho algumas requests já instaladas aqui. Aliás, eu já tenho aqui, ó. Eu já tenho uma requisiçãozinha prontinha aqui, ó. Então, como eu já executei a aplicação, vamos executar aqui, ó. Opa. Opa. Só que aqui não tem esse negócio aqui não, né? Aqui. Opa. Opa. Eu estou achando que a porta aqui que não está legal. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que a gente está ouvindo isso. Ah, tá. Vamos mudar aqui para 33, pessoal. 33, tá? Olha só que interessante, olha. Olha só, pessoal, presta atenção, Fernando. Ó, eu alterei aqui essa porta para 33. Estava a porta 3000. Observe o que vai acontecer aqui embaixo, ó, quando eu der um Ctrl S. Automaticamente já reiniciou. Viram? Ele já fez o restart. Agora eu venho aqui, ó. Tá lá. Meu vetor de usuários agora já está sendo exibido. Rubens, Matheus e Marina, olha só. É o vetor, vamos olhar aqui. No nosso código. Aqui, ó. Listagem de todos os usuários. Então, essa é a rota das mais simples que a gente pode utilizar. Relembrando um pouquinho da última aula, nós temos aqui o método get. Esse é o nosso servidor, que nós importamos lá em cima, olha, que é o Express. Ele funciona como o nosso web server, né? E a partir daí nós definimos aqui a rota /users. Opa, aqui embaixo, ó. A rota /users. Então, quando o meu cliente executar o /users, como aconteceu aqui em cima, aqui no Insomnia, olha, coloquei /users,
o que o meu servidor, o que a minha API fez? Ela retornou um JSON JavaScript Object Notation de users. Quem são os users? São os elementos que estão no meu vetor, users. Tá? Então, olha só, eu retornei aqui, ó, os 3 elementos. Agora, gente, detalhe, quando nós trabalhamos com o GET, nós podemos utilizar, olha só, desculpe, nós podemos utilizar aqui no navegador, eu posso colocar aqui o localhost em 3333/users. Eu vou ter o mesmo retorno, tá vendo? O mesmo retorno. Oi, Kátia, bem-vinda. Eu tenho o mesmo retorno. Por quê? Porque no caso da rota GET, que nós vimos aqui, ó, eu não preciso informar nada aqui no corpo da minha requisição, eu não preciso colocar nenhuma informação. Então, ele simplesmente lista o vetor. Tá? Só que a gente vai ver, como nós já vimos na semana anterior, que tem algumas operações que eu não consigo, eu tenho que trabalhar com o corpo da requisição. Tá? Então, essa primeira parte nós já vimos. Vamos recapitular um pouquinho aqui do Insomnia, pessoal. Vamos lá, olha só. Aqui no Insomnia, vocês vão ver todos esses detalhes lá no material, mas quando eu clico nessa opçãozinha aqui, ó, que eu chamei de Dev, eu tenho aqui o Manage Environment, que é o gerenciador de ambientes, né? E aqui nós criamos uma variável chamada base URL. Então, para não precisar ficar digitando isso aqui, ó, esse caminho aqui toda hora, o que eu faço? Eu criei uma variável chamada base URL. Então, aqui em cima, eu coloco essa variável. Só para não precisar ficar escrevendo, tá, pessoal? Aquele caminho. E a rota é /users. Tá bom? Então, vão anotando aí, se tiverem alguma dúvida, anota tudo aí. Quando a gente terminar aqui esse vídeo, a gente dá uma pausa e aí a gente esclarece as dúvidas, tá? Que vocês tiverem. Então, nós acabamos de ver, novamente aqui no código, essa rota para listagem de todos os usuários do vetor. Verbo get, está aqui meu web server, chamado de server, que nós definimos lá em cima, a dependência express, que é a biblioteca que nos permite trabalhar com o servidor web. Definimos a rota users. Então, quando essa aplicação ela vai ficar ouvindo lá na porta 3333. Então, olha, sempre que alguém fizer uma requisição no meu servidor, na porta 3333, se ele indicar a rota /users, como está aqui, ó, se ele indicar a rota /users, eu vou retornar o meu vetor de usuários no formato JSON, JavaScript Object Notation. Então, é isso, olha. Então, o meu serviço já está em execução. A minha API já está em execução. Eu vou lá no navegador, vou lá no meu Insomnia. Coloquei aqui, ó, rota /user. Esse aqui é um cliente, ele requisitou esse serviço. Eu retornei para ele o meu vetor meu vetor de usuários, Rubens, Matheus e Marina. Então, vocês vejam aqui em cima, olha, esses são os elementos do meu vetor. No caso da rota GET, repetindo, eu consigo executar aqui no navegador. Informa aqui meu servidor, que é o localhost, a porta 3333 e a minha rota /users. Tá? Muito bem. Então, essa foi a primeira parte. Vamos avançar. Beleza, né? Então, isso aqui a gente já viu. Nós já vimos isso? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Agora eu vou trabalhar aqui, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar no código para a gente poder fazer a seleção de um usuário, tá? De um usuário. Então, vamos lá.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nesse material. Não sei, eu tenho que ver. Depois que eu terminar essa parte aqui, eu dou uma olhada com você, Claudineia. Está de usuário. Ok. Isso aqui era só para poder alterar, né? Beleza. Então, tá. Vamos falar agora sobre a criação de um novo usuário, tá? Vamos criar agora a rota referente à criação de um novo usuário. Então, isso aqui é o create. Ok, Lucas? Ok. Para isso, utilizaremos o request body, corpo da requisição. Muita atenção, hein? Com isto, será apresentado, ou melhor, com isso será esperado que dentro do Insomnia seja passada uma propriedade chamada name. E dentro dela tem o nome do usuário que se deseja criar. Então, olha só. Vamos analisar esse códigozinho aqui, ó. Tá? Esse códigozinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar essa explicação aqui, vou vir para o meu código-fonte aqui no VS Code. Eu vou selecionar essa rotina de criação de usuário, ó, cadastramento de usuário. Então, foquem aqui, olha, nessas linhas, tá? Nessas linhas aqui. Então, vamos lá. Então, olha, aqui quando eu coloco const name igual request body, como está aqui na linha 29, a gente está obtendo o conteúdo da variável name de dentro do rec body, corpo da requisição. Então, eu vou estar esperando um nome de dentro do corpo da minha requisição. Então, a gente vai dar uma pausazinha aqui agora. Vamos lá para o Insomnia. E como é que a gente vai construir isso? Vamos lá. Aqui, ó. Cadastro de um usuário. Como é que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o seguinte. Aqui dentro, a minha rota continua sendo users. O meu servidor continua o mesmo. Olha só. A rota é users. O servidor é o mesmo. Só que eu tenho que informar aqui no corpo da requisição, porque isso aqui, inicialmente, ele vem escrito body. Então, eu vou selecionar aqui a opção JSON. Por quê? Porque eu vou informar um JSON. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Lucas. Tá? Sabe que o meu vetor anteriormente, olha, eu tinha o Rubens, Matheus e a Marina. Só que agora eu estou passando para o corpo da minha requisição Lucas para essa minha variável name. Então, agora a gente volta aqui na explicação. Ó. Obtém-se o conteúdo da variável name de dentro do rec body, do corpo da requisição. Então, eu vou pegar isso aqui e vou jogar para o name. Então, no meu código-fonte, olha aqui, ó. O que eu faço? Eu estou passando, eu estou desestruturando, eu estou pegando o que está dentro do body e estou jogando para dentro dessa variável name. E aí, a gente conhece aqui um recursozinho que daqui a pouquinho eu coloquei, acrescentei lá no material essas funções JavaScript, tá? Para vocês depois assimilarem. Esse método ou essa função push tem a finalidade de pegar esse nome, que no caso aqui, Lucas, ele vai pegar o Lucas e vai inserir dentro do vetor users. Inicialmente, esse users aqui, ó, que é o meu vetor, vocês se lembram? Ele está com o valor Rubens, Matheus e Marina. Tem aqui, ó, no Insomnia, estágio de todos os usuários. Rubens, Matheus e Marina. Só que agora, eu estou informando isso aí. Quando eu fizer a requisição, quando eu clicar no send, o que o programa vai fazer? Ele vai capturar essa rota, vai verificar que o verbo é post, como está aqui, ó, post. Ele vai identificar que eu estou cadastrando o usuário, que ele tem que ser capturado nessa rotina aqui. Ele vai pegar esse nome e vai inserir para dentro do vetor. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um return res.json users. Então, quando a gente for listar todos os usuários, quando eu retornar todos os usuários agora, então, além do
Rubens, Matheus e Marina, vai aparecer também o Lucas. Vamos testar? Vamos ver aqui, ó. Tá lá, Rubens, Matheus, Marina e agora o Lucas, tá? Ou seja, eu inseri esse nome dentro do meu vetor, tá? Então, com isso, a gente fecha também a parte de cadastramento. Uma coisa que eu quero, pessoal, é que vocês, como já estão no quarto período, vocês já têm uma visão de banco de dados, né? De uma tabela de banco de dados. Nós já estudamos isso no período passado. Então, tentem visualizar o seguinte, aqui eu poderia estar implementando uma rotina para poder pegar esse nome e gravar no banco de dados, gravar numa tabela de banco de dados. Tá? Eu estou trabalhando no vetor para facilitar a nossa explicação aqui. Tá? Mas eu poderia ter uma funcionalidade mais genérica. Ou trabalhando com banco de dados. Tá? Muito bem, então, vimos aí a parte do cadastramento. Parte do create. Muito bem. Explicamos isso aqui, tá tudo certinho. Vamos lá. Ah, tá. Isso aqui, gente, ó, essa linha aqui é muito importante, tá? Necessariamente, a gente precisa usar esse plugin use aqui, ó. Se a gente vier aqui no código, eu já vi em alguns casos de gente quebrando a cabeça, perdendo horas e horas, porque não estava funcionando. Estava tudo certo, não estava funcionando. É porque o cara esqueceu de fazer isso aqui, ó. De definir esse plugin aqui para poder aceitar a parte do JSON, tá? Então, isso aqui, eu até coloquei no material aqui para ficar claro, para vocês não darem esse vacilo, tá? Beleza. Muito bem, então agora vamos ver, eu acho que agora é alteração. A criação já está ok. Fizemos a criação. Agora vamos ver a parte do... Isso aqui é a criação, né? Testamos a criação e criação de usuário. Agora vamos ver se agora é alteração. Isso, agora é alteração, olha. Vamos... agora é alteração, né? Não, a leitura já foi, né? Não, eu não estou seguindo literalmente essa ordem, tá? A gente começou na leitura. A gente foi para a criação e agora a gente vai para o create, update. Atualização. Update, que é a atualização. Atualização, edição, alteração, tá bom? É o que a gente vai ver agora. Então, para isto, criaremos uma nova rota com put, que servirá para o processo de alteração. Então, gente, ó, eu estou usando put para que a gente possa entender de que existe uma semântica. O put indica alteração, então eu vou usar o put. Tá? E nós vamos utilizar um route params. Eu vou informar lá na minha request, eu vou informar aquele índice do vetor que eu quero alterar. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses dois pontos, e aqui eu coloquei uma variável index, mas poderia ser qualquer nome, tá? Pode ser índice, index, seja lá o que for. E para substituir no vetor, pegamos o nome que vem lá do corpo da requisição, que irá substituir o nome do vetor, que é o que a gente vai pegar aqui, ó. Nessas linhas que vocês vão ver aqui. A gente vai passar daqui a pouquinho lá para o VS Code, tá? Na posição do index. E aí a gente faz a substituição. Tá? Então, isso aqui eu vou mostrar para vocês no código agora, tá? Então, vamos lá. Vamos para o código. A gente vem aqui, ó. Vamos para a rota de alteração. Essa é a edição do usuário. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Quando o meu cliente fizer uma requisição informando a rota users e passar um índice, eu vou entender de que ele
pode estar querendo fazer uma alteração. Tá? Por isso eu coloquei o put aqui. E aí, para haver uma alteração, além de colocarmos lá na nossa rota o parâmetro, opa, além de colocarmos o nosso parâmetro lá, a gente tem que colocar no corpo da requisição o que a gente quer alterar. Então, vamos lá, vamos entender esse código aqui, tá, pessoal? Para não ficar dúvida nenhuma. Então, vamos lá no nosso cliente. Vamos aqui, ó. Vamos no nosso cliente. Eu vou criar aqui no teste de parâmetros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui, ó. Vou dar um clique duplo, vou clicar com o botão direito e vou criar uma new HTTP request, uma nova requisição. Ele já criou uma nova requisição. Então, olha só. Aqui, ele já definiu o método get. Eu não quero o método get, eu quero o método put. Aqui dentro, para não precisar ficar escrevendo todo o caminho do servidor, localhost, 33, T3, olha, quando eu pressiono Ctrl espaço, já vai me oferecer aqui aquela minha variável base URL, que eu defini lá no início, vocês se lembram? Ele já trouxe. Agora, eu vou colocar minha rota, /users. Tá? Observem que aqui, olha, o meu código, eu estou esperando um valor. E que valor é esse? Entendam bem, tá, pessoal? Muita atenção agora. Quem tem dúvida aí com relação à parte de vetor, muita atenção. Olha só. Lá em cima, nós definimos um vetor com 3 elementos. No momento, eu tenho 4, né? Porque se eu for rodar minha aplicação agora, lembra que eu incluí o Lucas? Eu tenho 4, ó. Só que, quando eu trabalho com esse meu vetor, o Rubens é o meu primeiro elemento, mas ele corresponde ao índice 0. Tudo bem? O Mateus é meu segundo elemento, mas ele corresponde ao índice 1. Tá? O índice é sempre um número do elemento menos 1. Tá bom? Só guardar essa regrinha aí. Quem não se lembra muito bem da parte de vetor, é isso aí. Tá? Então, eu quando for informar que, por exemplo, eu quero alterar o Lucas. Eu quero colocar o Fernando no lugar do Lucas. Então, qual o índice que eu vou alterar? 0, 1, 2 ou 3? Quero alterar o Lucas. Eu quero colocar o Fernando no lugar do Lucas. Qual o índice? 3. 0. Rubens 0, Mateus 1, Marina 2, Lucas 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3. Quero alterar o 3. Tá? Legal. Então, eu já defini aqui, ó, na minha aplicação. Vamos olhar no contexto da aplicação. Eu informei aqui o 3. Então, /users /3. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, a primeira coisa que ele faz é pegar lá da minha requisição os parâmetros. Então, ele vai pegar lá o 3. Esse index aqui, ó, vai receber o 3. Então, se eu colocar 3 aqui, ele vai pegar esse rec parâmetro, vai ser 3, vai jogar para dentro da variável index. Só que eu tenho que passar no corpo da minha requisição, no rec_bar, eu tenho que passar o quê? O nome que eu quero alterar, o name. Eu quero colocar Fernando. Então, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo onde está body? Eu vou clicar aqui no body e vou colocar JSON. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir chave, vou dar um Enter. Então, olha só. Da mesma forma que eu fiz aqui no cadastro de usuário, ó, eu coloquei aqui, ó, name igual a Lucas, eu vou colocar aqui na alteração. Opa! Ih, rapaz, onde que eu estava, hein? Ih, gente, eu estava na listagem aqui fazendo bobagem, gente. Espera aí. Deixa eu fazer tudo aqui. Alterando uma coisa que não devia ter alterado. Isso aqui, a listagem continua a listagem mesmo. Tá certo. Eu tenho que vir aqui, ó. Aqui na alteração. Tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aliás, eu vou digitar aqui, ó. Cadastro de um usuário, listagem de usuário, cadastro de um usuário. Eu coloquei listagem de um usuário, mas listagem de usuários, né? Deixa eu alterar isso aqui. Listagem de usuários. Esse 1 a gente vai ver daqui a pouquinho. Listagem de usuários.
ou listagem de todos os usuários. Tá? Agora, aqui vai ser alteração de um usuário. Legal. Tudo bem. Então, aqui sim, aqui como eu quero alterar, vamos novamente voltar aqui. Eu quero alterar o Lucas, é 0, 1, 2, 3. Então, vou colocar 3 aqui. E aqui no corpo da requisição, sim. Opa! Ficou para mim, fala que eu não estou aí, Fernando. Ó, no name aqui, eu vou colocar Fernando. Mas aí, professor, ele vai substituir o Lucas, no caso. Vai substituir o Lucas, eu quero alterar o Lucas. Nesse caso aí, só altera, mas não aumenta. Por exemplo, eu pensei que quando ele Não. no terceiro e o Lucas ficaria no quarto. Não. Aqui eu quero alterar mesmo. Eu quero que o índice 0, 1, 2, 3 mude de Lucas para Fernando. Para poder incluir, eu tinha que vir aqui no cadastro. Tá? Aqui eu estou só alterando. Ih, gente, cara, onde que eu estava? Eu estava numa alteração, cara. De novo. Meu Deus. Aqui, ó. O que eu quero? Aqui, ó. O que eu quero? Jason. E agora sim, Fernando. Ok, Fernando? Aqui eu vou colocar o 3. Ô, gente, olha, teoricamente tem que funcionar. E o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, Halles? Eu vou pegar o parâmetro, que é o 3. Vou pegar lá no corpo da requisição o Fernando. Vou jogar para o name. E o que eu vou fazer na linha 42? Eu vou pegar o name, que é Fernando, e vou alterar para dentro do meu vetor users no índice 3. Então, o meu users índice 3 agora vai passar a ser Fernando. Então, quando eu retornar users agora, quando ele for listar o 3, ele vai listar o Fernando, não vai listar mais Lucas. Tá? Vamos ver se vai funcionar? Vamos ver. Opa, funcionou. Funcionou. Vamos alterar agora para Cleoma. Mas pensa, você tem 15 nomes. Aí você quer só alterar o 11 pelo 14, por exemplo. Você tem que tirar ele. Não. Isso aqui, a gente está estudando CRUD, né? Que são aquelas operações simples, né? Inclusão, alteração, listagem e deleção. Tá? Então, a gente está focando só nesses 4 casos que a gente tem. Agora, é claro que a gente tem um monte de outras opções que a gente quer fazer. Mas aí, no caso que você queria, por exemplo, tem muitos números que você quer só 13. A posição dos usuários, por exemplo. Não. Aí você teria que fazer um movimento de troca. É um update um pouco mais. Posso explicar? Você está falando sobre elemento? Não estou entendendo. Índice? Não, porque, tipo assim, ela queria que, por exemplo, trocasse o 13 pelo 12. Ou, no caso, trocar o 22 pelo 13. Não tirar sim. Não, tudo bem. Mas aí muda um pouquinho a minha lógica aqui. Entendi. Mas totalmente possível. Mas aí, Cleoma, olha só. Você levantou uma bola, olha aqui. Presta atenção, hein, Lucas? Presta atenção. Presta atenção. Fernando, está prestando atenção, Fernando? A questão é a seguinte. A nossa API ela é toda baseada em rota. Tá? Então, a gente define uma rota. Então, se eu quisesse fazer algo muito específico, eu teria que criar uma rota para isso. Uma rota chamada /user_out, alguma coisa assim, entendeu? Que caracterizasse o nome da rota, para eu fazer com que, quando ele entrar dentro do código, porque quando ele lê /users, e vê um número na frente, ele sabe que ele tem que entrar nessa alteração aqui. Então, se você colocar assim, user_out, mudar o nome da rota, aqui dentro você pode usar essa lógica. Entendeu? Aí tudo bem. Aí você tem que pensar no parâmetro que você vai ter que informar para ele poder trabalhar a lógica. Mas, olha, é puramente, Cleoma, lógica.
tá? Porque o conceito é que você já entendeu. Ele vai identificar a rota e vai executar a função que está dentro, que está associada àquela rota. E na função você vai determinar a lógica que você quer, tá? Bom, então agora vamos passar para exclusão. Exclusão de usuário. Olha, excluir um usuário. Vamos olhar lá no material primeiro, só para a gente poder conferir, porque depois eu quero que vocês estudem por isso aqui, se vocês forem analisar, né? Criamos usuário, editamos usuário, agora vamos deletar um usuário aqui, pessoal, olha só. Está acompanhando, Halisson? Estou acompanhando. Então vamos lá. Vamos agora programar a exclusão de usuários. Para isso, criaremos uma nova rota com delete. Olha a semântica aí, Abdênio. Delete. Quando o cara achar delete, o verbo del vai indicar que eu quero apagar. E o que significa esse apagar? Apagar seria eliminar um elemento do meu vetor. E aí, pessoal, existem algumas alternativas. Aqui eu estou mostrando para vocês o splice, que é uma outra função do nosso JavaScript. O método splice, o que ele faz? Ele percorre o vetor até o index e exclui a partir daquela posição o número de posições passadas no segundo argumento. Então, olha só. Eu, quando coloco aqui users.splice index 1, o que eu estou querendo dizer? Vamos pensar o seguinte. Vamos lá. A gente vem aqui, ó. Você vê que o meu código está exatamente igual ao material, tá? Então, eu vou focar agora nesse código aqui. Então, pensem comigo o seguinte, olha só. O meu vetor tem esses elementos aqui, ó. O Rubens, o Matheus, a Marina. Vamos executar? Acho que agora tem a Clelma, né? Opa! Eu coloquei aqui o 3 aqui, está errado. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, agora tem a Clelma. Então, pensa bem o seguinte. Eu quero excluir a Marina. O Fernando, qual o índice que eu quero excluir nesse meu vetor de 4 elementos? Eu quero excluir a Marina, qual que é o índice que eu quero excluir? 2. Exatamente, 0, 1, 2, certo? Então, gente, olha só. Pela lógica da minha aplicação, ela vai funcionar de forma muito semelhante à alteração. Eu aqui na rota, /users, eu vou passar o índice, viu, Fernando? Índice 2, para poder localizar a Marina. Só que agora eu estou excluindo. Então, Então, observa bem, eu estou pegando aqui o parâmetro da requisição, jogo para dentro do index, guardei essa variável, e aqui eu vou jogar o 2, tá? Então, esse splice, ele vai percorrer o meu vetor até chegar na Marina. Quando chegar na Marina, o que ele vai fazer? Ele vai excluir a partir daquela posição, qual posição? Da Marina, né? Ok? A partir do índice 2. O número de posições ou o número de elementos passados no segundo parâmetro. Eu não estou colocando 1 aqui, então ele vai eliminar quem? Somente a Marina. Se eu colocasse 2 aqui, ele ia excluir a Marina e a Clelma. Se você coloca nenhum por padrão, ele exclui tudo que está para trás. Cara, você sabe que você me pegou, a gente pode fazer esse teste. Delete celular. Podemos fazer esse teste aí. Fiz esse teste ainda. Porque existe padrão, às vezes, mesmo. Tem que estudar o splice, né? Se você... Gente, olha só. Pessoal, eu não gosto de usar muito esse recurso, não. Quer dizer, não é que eu não gosto de usar. Eu só uso esse recurso. Eu só não gosto de falar sobre ele aqui em aula. Mas o splice, você tem dúvida, cara? Vem no Google. Aqui, ó. Uma vez que você aprendeu como usar, como utilizar a função splice do JavaScript. Você tem um esqueminha todo montadinho aqui já, ó.
Usado para adicionar, remover elementos de um array. Retorna... Número de elementos, número de elementos. Fernando, a gente tem que testar, porque aqui não está dizendo também não. Vamos testar. Então, vamos lá. Mas primeiro vamos fazer esse nosso teste bonitinho aqui, tá? Do jeitinho que tá, ele tem que excluir a Cleoma, concorda comigo? Não, tem que excluir a Marina, concorda comigo? Então vamos lá. Vamos vir aqui no Insomnia, olha. Quero excluir o 2. Opa. Pô, gente, mas peraí, né? Eu não criei a rota ainda, né? Tô ficando maluco? Ah, tá todo mundo aqui. Então vamos criar a rota, né? Ou melhor, vamos criar a request, a requisição. A rota já está criada aqui, né, na nossa aplicação. Vamos criar a requisição. Seleciona aqui o parâmetro, seleciona a pasta, clica com o botão direito, New HTTP Request. Aqui dentro eu vou mudar para Delete. Vamos mudar o nome aqui de uma vez, para não esquecer? Cadastro, alteração, exclusão. Exclusão. Opa. E um usuário. Agora sim. Então, aqui eu vou colocar, vou dar um Ctrl espaço para poder chamar a minha variável, que representa o meu domínio, né, meu servidor. Depois eu vou colocar o nome da rota, que é /users. Bom, aí eu tenho que informar um parâmetro, por quê? Porque aqui, lá na minha requisição, estou esperando um parâmetro. Então, vou colocar aqui o 2, que eu quero excluir a Marina, e só, né? Só, não preciso nada. Eu não peço nada aqui no corpo da requisição, é só isso. Tá? Então, agora sim, agora tem que funcionar. Send. Marina foi para o espaço. Ok? Agora vamos testar o seguinte, Fernando. Vamos colocar... Acho que ele vai dar erro, cara. Você falou o quê para colocar o quê? Não, não, vai dar erro. Vai dar erro, porque aqui na rota eu estou esperando. Não, mas aqui na rota eu estou esperando um elemento. Está esperando essa informação. Então, para todos deveria ser 0, aí é vírgula. Se eu colocasse aqui, ó. 0,1, 2, aí você vai... Isso, exatamente. Se eu quisesse matar todo mundo, por exemplo, eu quero matar os 3 aqui. Não, é tchau. Também é. Mas... Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui 0. Se eu colocar 0, ele apaga o Rubens. Mas se eu colocasse aqui 3, né? Ele apagaria o Rubens, Matheus e a Cleoma. Vamos colocar aqui? 3, tem que salvar, né? Ele vai ter que restartar aqui a aplicação. Restart. Vamos fazer um teste? Porque eu não sei se ele apagou tudo. Vamos ver aqui se ele apagou tudo. Não, está tudo lá ainda. Então, volta aqui na... Opa, peraí, eu estou aqui, ó. Aqui, ó. Lista, lá. Vamos excluir 0, né? Limpou tudo. Tá certo, olha lá. Vendo a listagem, não tem mais nada. Tá certo? Bom, vamos voltar para um aqui. Vamos dar um Ctrl S, você vê que ele restartou a aplicação. Aí eu tenho que começar a brincadeira de novo. Agora está tudo pronto, né? Ó, cadastro. Vamos cadastrar aqui. Vamos colocar aqui, ó. Como eu reiniciei, né, cara? Como eu reiniciei, ele zerou tudo. Ele voltou o vetor inicial. Voltou o vetor inicial. Aí entrou o Lucas, e agora está tudo funcionando. Agora, tem uma rota aqui, olha, que eu não implementei ainda. Vamos ver aqui, ó, no código. Tem a listagem de um usuário, quer ver, olha? Esse é a listagem de todos. Listagem de um único usuário, esse aqui, ó. Essa rota aqui, pessoal. Olha só o detalhe. Aqui é uma rota GET, eu estou passando um parâmetro, mas eu estou listando somente aquele usuário, olha. Buscando o índice, vou mostrar o índice, vou mostrar o usuário. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, tem esses 4, deixa eu listar todos aqui, ó. Tem os 4 elementos.
Eu quero listar o Mateus, então 01. Tem que botar 1 aqui. Se eu botar 1, ele tem que listar o Mateus. Por quê? Porque aqui, pela minha lógica, na linha 14, ele pega aqui o 1, ó, vai pegar o 1, aí ele vai receber aqui nesse rec params, joga para dentro do índice 1, ele vai colocar assim, ó, message, buscando o índice 1, usuário. Users, vai mostrar o users índice 1. Ele tem que mostrar o Mateus. Vamos lá? Buscando o índice 1, usuário Mateus, certinho. Tá? Então, na verdade, isso aqui já funcionou. Não precisa nem criar uma rota, né? Essa rota listagem de todos já funcionou. Essa aqui poderia ser listagem de usuários mesmo, né? Porque ou eu listo todos, ou eu listo um único usuário. Se eu informar aqui na rota o valor, ele vai listar um único. Se eu não informar nada, ele lista todos. Ok, pessoal? Então, vamos só concluir aqui. Mostrei como fazer aqui, tal, bonitinho para vocês, como lista e tal. Ah, gente, olha só. Atenção, pessoal. Esse material adicional aqui que eu acho interessante, olha só. Vamos fechar aqui, pessoal. Vamos lá, Lucas. Está prestando atenção, Lucas? Não, é porque eu fui colocar para carregar aqui, aí você queria desligar dela. Pô, Lucas, eu vou te falar uma coisa. Ô, Fernando, dá uma bronca nele aí, Fernando. Fernando, me ajuda aí, cara. Dá uma bronca no Lucas aí, cara. Tá virado para lá. Aí a pessoa que está lá pensa que é só dela, ela pum. Aí desliga aqui, desliga lá. Então fica uma plaquinha aqui, entendeu? Você já Fernando. Ô, Fernando, dá uma bronca na Kátia também, ô, Fernando. Dá uma bronca na Kátia também. Gente, você estuda aqui quanto tempo, hein? Ah, não, desculpa, vou dar uma colete. Já estava na pandemia, né? Estava usando o laboratório, tá certo. Não, pessoal, por sorte, eu desliguei só o monitor dela. Tá certo, então tá bom. Menos mal, né, Vitória? Tá bom. Ô, gente, vamos fechar aqui, então. O que são arrays? Isso aqui vocês já sabem, então, só para dar uma recapitulada, tá? Não vou ficar lendo, né, isso aqui tudo. Então, nós temos alguns métodos que eu coloquei aqui, que eu trouxe para vocês, o método push, que eu mostrei na aula de hoje. Nós temos o filter, o que mais? Includes, temos slice, find index. Está acompanhando aí, Fernando? O map, que é muito legal. O map é quando você quer varrer um vetor, muito utilizar. Uso demais esse map. Tá? Tá bom, né? Só isso, né? Professor, um exemplo do Mac, se tivesse, você pega um código, por exemplo, que estava listagem, só com trocentos itens, trocentos eu quero fazer uma varredura. Fazer quantos para poder deletar. Isso, eu quero fazer eu quero pesquisar de alguma forma alguma coisa. O Mac, ele vai varrer tudo. Tá? Você sabe alguma coisa, Ratos? Vamos ver isso? Ô, Halisson, você está... Em qual órbita que você está aí, ô, Halisson? Ah, não sei não. Você está no nosso planeta? Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou interromper vou interromper a gravação aqui, para não estender o vídeo, e agora a gente vai passar, deixa eu olhar para vocês aqui, ó. E agora a gente vai entrar numa fase aí de tirar as dúvidas, perguntas, tá bom? Vamos esclarecer. Então, para não esticar o vídeo, estou interrompendo por aqui. Tá bom, pessoal? Então, estou encerrando, hein? Valeu, pessoal.